Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal M Motorsport. Tivemos alguns diazinhos aí sem vídeo, mas eu precisei aqui parar um pouquinho para entender o que é que estava acontecendo aqui, pedir ajuda, né, para quem tem mais experiência, né? Isso não é motivo de vergonha, né, para ninguém. Quando a gente não sabe, a gente tem que procurar quem sabe, né? Então a gente teve uma pausazinha aí nos vídeos da Saveiro, mas hoje vamos retomar aqui. Eu acho que esse é o 6º episódio aqui da Saveiro e temos bastante coisa para falar aí. Vocês viram aí o episódio da gente tentando fazer o diagnóstico. E enfim, galera, o que é que acontece? Muitas das vezes a gente faz, né? A gente tem a literatura aqui. Eu sempre busco o tipo de informação correta, né? E a literatura, né? Ela ajuda bastante. Mas muitas vezes o problema é algo totalmente diferente que interfere em outras coisas. E faz a gente ter uma linha de raciocínio que não é a correta, né? E é exatamente o que estava acontecendo aqui com a Saveiro, ou melhor, eu acho que está acontecendo aqui com a Saveiro. Como vocês viram aí nos vídeos passados, a gente fez os testes aqui nos componentes eletrônicos com base nos códigos de falhas que apresentava quando a gente colocava o scanner, né? Mas para um mecânico não significa que você vai colocar o scanner, ele vai dar o código de falha e você vai trocar o componente logo de cara. Não. O scanner ele não mostra defeito. Ele mostra uma falha existente e o reparador é quem tem que proceder com o teste e o diagnóstico, seja da peça que apresentou lá a falha, seja do chicote elétrico, enfim. Ele que vai determinar, né, se a peça ou não está realmente com defeito. O scanner ele não diz, ó, troque tal coisa, entendeu? Então aqui a gente, com o auxílio do Dr. Iê, eu busquei a informação técnica para me dar suporte para fazer esse diagnóstico, né? E esse diagnóstico ele apresentava, de acordo com as leituras que eu fazia de tensão e resistência, ele me dizia que havia um problema na central eletrônica, né? E aí, como é que a gente sabe se tem um problema na central eletrônica? Ou a gente tem o maquinário necessário para fazer o teste, que seria um simulador de injeção, ou a gente leva para quem tem esse conhecimento. Então, levei para 3 profissionais. O primeiro condenou a central, disse que ela estava em curto e me cobrou um valor aí para reparar. O segundo, ele disse que a central estava boa, porém, só disse isso, não, a central está boa. O defeito é em outra coisa. E o terceiro fez os testes também aqui na central, na borboleta e no pedal, me mostrando, me confirmando que elas estavam boas e perguntando, né, auxiliando aí no raciocínio para encaminhar para um diagnóstico. Então ele me deu algumas dicas aqui e fazendo uma análise aqui, eu já tenho uma possível causa. Eu vou estar só confirmando aqui antes de mostrar para vocês, porque grandes possibilidades desse carro funcionar hoje ainda. Então vocês já vão entender. Então vou fazer o testezinho aqui rapidinho. O carro tá bem desmontado, tá sem central. A central tá aqui, o pedal tá aqui, corpo de borboleta tá aqui, né?
aqui na frente eu puxei o chicote elétrico, né? Então aqui tá o chicote dos bicos, tem sensor de rotação, sensor de fase, enfim, tem vários chicotes aqui. Eu vou plugar alguns no lugar de novo e depois eu volto aqui para dizer para vocês se esse teste que eu vou fazer aqui agora deu certo ou não, ok? Então, já estamos de volta. Pessoal, teste realizado e problema encontrado. Pois bem, vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui para vocês o que é que acontece. Dentro da central eletrônica, a gente tem corrente 12 volts, né? Um positivo 12 volts. A gente tem um positivo 12 volts direto da bateria, tem positivos 12 volts pós-chave, né? A gente tem aterramento, né? Que vem ou do chassi ou do negativo aqui da bateria. A gente tem entrada de sinais, né? Que são, por exemplo, atuadores que mandam sensores e atuadores que mandam informação de volta para a central, e a gente tem uma saída da central para alimentação de sensores e atuadores de 5 volts. E essa saída ela é compartilhada com diversos outros componentes, ou seja, 5 volts que sai para a borboleta, sai para o pedal, sai para, sei lá, alimentar o sensor de fase, sensor de rotação. E foi o que aconteceu neste carro. O problema não é nem no corpo de borboleta, nem na central e nem no pedal. O problema estava no sensor de rotação. Eu não sei se eu vou conseguir puxar o chicote dele aqui. Mas olha só como é que tá. Olha só como é que tá o terminal, o plug aí do chicote do sensor de rotação. Ele tem 3 terminais e vocês estão vendo aí que o terminal, esse terminal daqui, ele tá bem, né, em comparação com os outros aí, bem escuro, né? Então esse terminal ele sofreu algum tipo de aquecimento, enfim, de curto, né? E é o sinal o pino do aterramento, né? Então a gente tem pino 1, 2 e 3, que é o pino do aterramento. Ou seja, este sensor ele estava sendo alimentado. Ele estava sendo alimentado com 5 volts. Estava mandando, ou pelo menos tentando mandar os 5 volts de volta. Porém ele não tinha aterramento. Como ele não tinha aterramento, logo não vai funcionar. E aí, olha só o que é que acontece. A gente já tem o acionamento aqui do corpo de borboleta, que não fazia antes. Então o corpo de borboleta motorizado voltou a funcionar, ou seja, ele voltou a ser alimentado com os 5 volts. A bomba também agora aciona. E quando a gente vem no scanner, vamos selecionar aqui. Quando a gente vem no scanner, se eu tentar apagar aqui, ó, apagou as falhas, certo? Ou seja, um sensor ele influenciou na alimentação de outros 2 componentes, levando a acreditar que aqueles 2 componentes estavam com defeitos. E ao fazer o diagnóstico nesses componentes, ele dava o problema na central. Então, agora aqui a gente vai fazer o teste no sensor de rotação
E ele estando ruim, ou a gente vai ver se é questão só de contato, né, de mau contato, ou fazer o diagnóstico se ele realmente está ruim. Ele estando ruim, a gente vai providenciar uma peça nova, substituir e aí sim funcionar o carro. Mais uma vez, diagnóstico de injeção eletrônica, né? Eu não tive, não fiz esse diagnóstico sozinho, tive bastante ajuda aí de vários amigos, né, da área. E muitas das vezes esses diagnósticos a gente tem que raciocinar um pouco, leva um pouco de tempo, enfim. A gente perde muito cabelo, muita paciência, mas no final a gente descobre, né? Então, funcionou aqui, ainda não funcionei o carro porque eu quero que ele funcione com todos os sensores ok, né? Ele consegue funcionar aqui só com o sensor de rotação, mas eu não quero estar forçando, eu quero fazer o teste lá no sensor de rotação. Perdão, ele consegue funcionar com o sensor de fase, que é este aqui, o sensor de fase, fazendo a leitura apenas dele. Demora mais a pegar, mas ele consegue funcionar. Porém, eu não quero fazer ele funcionar apenas com esse sensor. Eu quero fazer o teste lá do sensor de rotação. Se for apenas mau contato, ótimo. A gente resolve fazendo a limpeza ali dos terminais. Se for problema no sensor, a gente vai providenciar um sensor novo, instalar e funcionar o carro. Certo? Então, já já a gente volta com mais atualizações. Então, pessoal, aqui estamos prontos para funcionar o carro. Vou pedir para o meu pai ligar ali o painel para a gente passar o scanner aqui. Agora a gente tem o barulho característico da TBI acionando, que não fazia, né? E com isso vamos vir aqui na central. E como aqui, ó, já não tem mais nenhuma avaria, nenhum código de falha gravado, certo? Então isso demonstra aí que conseguimos resolver o problema, né? Mais uma vez aí, como eu falei anteriormente, nós tínhamos o sensor de rotação que compartilhava sinal, né? A alimentação 5 volts com outros sensores e atuadores, dando falha sim nesses componentes, e ele ficava roubando essa corrente, né? Consumindo essa corrente de 5 volts e gerando aquelas falhas. Então substituímos aí, passamos por um longo diagnóstico para identificar, e agora vamos para o tão sonhado momento da partida. Saveirinho viva novamente em funcionamento, pessoal. Olha aí, bicos novos, velas novas, cabo de vela novo, correia auxiliar nova, correia dentada nova, líquido de arrefecimento, né? Bateria nova também, sensor de rotação novo, enfim. E aqui a gente vai vou monitorar ela, tá? O funcionamento dela aqui, vou esperar ela atingir aí 3 ciclos de temperatura, né? Acionar a ventoinha 3 vezes, validar, e amanhã ainda não terminou essa saga. Amanhã ainda vamos tem mais coisa para fazer ainda. Vamos sangrar o sistema de freio para poder ter uma voltinha, né, com a nossa Saveiro por perto mesmo, para validar e aí sim poder entregar para o cliente, né? Mas tá aí, missão dada é missão cumprida. Às vezes demora um pouquinho o diagnóstico, mas a gente consegue.
Olha só, saveirinho em funcionamento. A gente vai reparar ainda o chicote ali, tá? Eu vou isolar um fita isolante ali, botar as proteções, tudo bonitinho, né? Colocar aqui o filtro, o mangote do filtro de ar, a caixa do filtro de ar que ainda tá faltando. Mas o carro já em funcionamento. Show!